Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse segundo episódio da Semana da Sustentabilidade Financeira para Instituições Sem Fins Lucrativos. Eu me chamo Alexandre Fernandes, sou empreendedor social e nessa semana eu estou te mostrando como é possível pagar as contas da sua instituição todo mês sem ter que ficar de pires na mão. Se livrar do financiamento público ou da incerteza, das doações. Sendo financiado por empresas privadas, gente, num modelo que gera receita mensal recorrente. Independente do tamanho, a área de atuação, o tempo de funcionamento da sua instituição. Só dizer que eu estou muito satisfeito com essa parceria com a Viva Lagos e espero ampliar elas para outros estados, se possível, a gente conseguir sempre ampliar essa parceria. Esse cuidado a Viva Lagos faz para nós, enquanto gestores, né? Então, acho que esse trabalho que a Viva Lagos faz é muito importante. Aqui estamos, depois de longos, eu diria aí, uns 14 anos, 14, 15 anos aí de parceria com a Viva Lagos aí, com vocês aí, você na frente aí, Alexandre. Mas deixa eu te convidar aqui para entrar no modo aula, para você poder focar aqui comigo no conteúdo. Porque hoje é o dia que eu vou te mostrar o modelo de financiamento que eu encontrei há 13 anos atrás, através de um programa que é financiado por empresas privadas, que gera receita mensal recorrente, te livra do financiamento público e te permite pagar as contas da sua instituição todo mês e ainda poder planejar o futuro. E caso você tenha caído aqui de paraquedas e não tenha assistido o primeiro episódio, minha orientação aqui é a seguinte: para agora e comece a assistir por lá. Toda essa série de vídeos foi planejado, foi desenhado para poder fazer sentido nessa ordem. Então vai lá, assiste e volta aqui, que eu vou ficar te esperando, ok? No episódio anterior, eu mostrei o maior erro que as instituições sem fins lucrativos cometem e quando o assunto é sustentabilidade. E se você estiver cometendo esse erro, precisa corrigir o mais rápido possível. Falei também sobre o que eu chamo da fórmula do desastre. E contei a jornada de como encontrei há 13 anos atrás esse programa que gera receita mensal recorrente através de parceria com empresas privadas. Se você não assistiu, corre lá, assiste quando ainda está no ar, ok? Agora eu quero te pedir licença para agradecer a avalanche de comentários e compartilhamentos que tivemos no primeiro episódio. Minha gratidão, gente. Chego a me emocionar em ver a comunidade que está se formando. Pessoas que se sentiam abandonadas, sozinhas, mas continuam lutando por acreditar na sua missão. E pode ter certeza, sou muito grato pela sua participação, ok? E se você, por um acaso, ainda não deixou o seu comentário, aproveita hoje e me diga aí embaixo. Qual é o seu maior desafio hoje para tocar a sua instituição? E se no seu caso é a falta de apoio, é não saber como vai conseguir pagar as contas no final do mês, por mais importante e nobre que seja a sua missão e a diferença que ela faz na vida das pessoas, quero te dizer que eu sei muito bem o que é isso. E com todo respeito, aqui nessa semana eu vou te provocar a pensar fora da caixa, a buscar um caminho de financiamento que seja sustentável, que gere receita mensal recorrente, não use o financiamento público e te permita pagar as suas contas todo mês, e ainda poder planejar o futuro da sua instituição e trabalhar com dignidade. Agora atenção, ele não vai cair do céu, você vai precisar construí-lo. Amigos e amigas do terceiro setor, vivemos hoje provavelmente o pior momento da recente história do terceiro setor no nosso país. O Estado brasileiro está quebrado literalmente, ou seja, apoiar os nossos projetos não são prioridade. Passamos pela pior crise econômica da nossa história, com milhões de desempregados e empresas fechando diariamente, o que dificulta muito a busca de apoio por aí. E para piorar, de repente, parece que todas as instituições se transformaram em uma grande organização criminosa. Chega, né? É preciso reagir e continuar lutando. Mas para isso eu te garanto, é preciso criatividade, ousadia e, acima de tudo, coragem, na ruptura dos modelos antigos e na busca de novos caminhos. E, gente, se manter uma instituição hoje fosse algo simples, chances são que você não estaria aqui comigo. Aqui eu preciso reforçar um fundamento essencial, que é a base de tudo que a gente está vendo durante essa semana.
Precisamos romper com esses modelos antigos, seja de financiamento público, caridade das pessoas ou mesmo a benevolência das empresas, para um modelo de financiamento que nos tire desse ambiente de escassez e nos leve para um ambiente de abundância. E eu até poderia teorizar sobre vários caminhos concretos já testados em diversas instituições nacionais e internacionais, mas com muita humildade te digo, eu quero falar daquilo que conheço com profundidade. E não é somente pelos anos de estudo, mas principalmente pela experiência prática do dia a dia, ou como dizemos informalmente, do campo de batalha. E acredite, ele pode estar muito mais próximo de você do que você imagina. Então eu te peço um pouco de paciência para você ficar comigo até o final desse vídeo e depois avalie se faz sentido para a sua instituição. Agora imagina você ter um programa que arrecada somente recursos privados, vindo de empresas. E aqui não é um apoio, um patrocínio pontual, mas um programa que atende uma demanda real das empresas. Ou seja, resolve um problema delas e com isso elas ficam felizes em te dar dinheiro. Agora imagina que esse problema é uma obrigação legal, que elas têm que cumprir. Interessante, né? Mas à medida que a gente foi entendendo o programa, evidentemente, por ser uma obrigação, a gente tinha que cumprir, a gente foi percebendo que tinha um valor agregado muito grande. Para as empresas também teve a oportunidade de conhecer, né, assim, um papel social muito importante que ela poderia fazer, né? Então isso foi o que impactou muito a gente, né, no momento, né, quando eu busco a lembrança lá, não foi nem questão da obrigatoriedade que a lei ela realmente impõe. Isso existe. E nesse caso, se você fizer um bom trabalho, corre o risco de ter empresas parceiras por muito tempo. Você lembra quanto tempo? Você acha que você já falou aí, né? Quanto tempo nós temos essa parceria? 2013. Eu entrei aqui em 2012, no comecinho de 2013 a gente começou essa parceria. 2008, alguma coisa assim. Então já passa aí muitos anos, né? Aqui estamos, né, depois de longos, eu diria aí, uns 14 anos, né? 14, 15 anos aí de parceria com a Viva Lagos aí, né? Com vocês aí, você na frente aí, Alexandre. Legal, né? Agora imagina um programa que você é remunerado mensalmente pelo tempo que durar a parceria. Ou seja, você tem previsibilidade de receita. O que nos permite, por exemplo, pagar a primeira parcela do 13º dos nossos colaboradores em julho. E o melhor, um programa que verdadeiramente transforma a vida de jovens e suas famílias na sua região. Um programa que não dá o peixe, mas ensina a pescar. Eu nunca esperei que eu fosse ter tanto trabalho, tanta responsabilidade, tanto crescimento em relação à minha empresa mesmo. E em relação a mudanças na minha casa, eu acho que em questão de poder ajudar a minha família mesmo com o salário que a gente recebe aqui, com a bolsa que a gente recebe aqui, em questão de ajudar a minha família com as contas, de ganhar responsabilidade dentro de casa, de ganhar independência. E foi realmente onde tudo começou. Você acredita que esse programa existe? Um programa que é financiado por empresas privadas, que gera receita mensal recorrente, não depende de recurso público e transforma a vida de jovens e suas famílias. E por incrível que possa parecer, menos de 1% das instituições sem fins lucrativos do nosso país atua nessa área. E sabe por quê? Porque normalmente esse tipo de oportunidade fica restrito a um pequeno grupo de grandes e influentes organizações. Mas te garanto, se depender de mim, você vai saber tudo o que precisa saber até o final dessa semana sobre esse programa e melhor, como participar. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabia que existe uma obrigação legal para qualquer empresa a partir de 7 funcionários contratar jovens entre 14 e 24 anos? Mas elas não precisam só contratar o jovem. Elas precisam também matricular esse jovem em um programa, sabia? Sabia que esse programa, por força de lei, deve ser realizado por uma instituição sem fins lucrativos, devidamente habilitada? Sabia que esse programa pode durar até 24 meses? E essas instituições habilitadas são remuneradas pelas empresas para qualificarem e acompanhar esses jovens? Você sabia que cada jovem matriculado nesse programa gera para a instituição uma receita mensal média de R$ 200? Ou seja, cada turma montada com 30 jovens, a sua instituição arrecada em média R$ 6.000 por mês?
Imagina agora esse din-din caindo na sua conta todo mês. Que diferença ia fazer? Nós aqui estamos com 18 turmas completas, gente, algumas com mais de 30 alunos. E, gente, tudo isso sendo recurso privado, que você não precisa daquelas prestações de contas insuportáveis. Você não vai correr o risco de ser chamado pelo Tribunal de Contas, pela Câmara de Vereadores ou nem pelo Ministério Público. Sabe por quê? Pelo simples fato que não é recurso público, é recurso privado. E depois que pagar todos os custos desse programa, o que sobrar, você vai poder planejar o futuro da sua instituição ou investir em outros projetos importantes para você. Agora, o mais inacreditável é que quando acabar o curso desse jovem, a empresa vai precisar repor a cota e colocar outro jovem na sua vaga. E não é porque a empresa quer, mas porque ela é obrigada a manter a sua cota de jovens. Por isso que eu disse, você corre o risco de ficar com essa parceria por muito tempo. Temos empresas parceiras desde 2007, ou seja, há 12 anos nos remuneram mensalmente pela execução desse programa. Entendeu? Já sacou que programa é esse? Quer saber qual é? Gente, desde 2006 temos o título de entidade qualificadora de aprendizagem. Trabalhamos com o jovem aprendiz. Já ouviu falar? Acredito que sim. E se você já ouviu, mas não conhece, ou mesmo que você acha que conhece, deixa eu te dizer porque esse programa é capaz de entregar tudo que eu tenho falado desde o início. Um programa que é financiado por empresas privadas, que gera receita mensal recorrente e previsível, te livra da armadilha do financiamento público ou das incertezas, das doações. E antes que você feche esse vídeo achando que esse programa não é para sua instituição, seja porque hoje você atua em uma área diferente, como meio ambiente, idosos, pessoas com deficiência, crianças em vulnerabilidade, sei lá, deixa eu te contar o seguinte. Quando há 13 anos atrás eu comecei, a nossa instituição também não atuava no Jovem Aprendiz e nunca tinha feito nada parecido. Mas ter a possibilidade de causar um enorme impacto social em jovens na minha região e ainda ter uma fonte de financiamento privado, mensal e recorrente, te digo que foi a decisão certa. E claro, graças a essa decisão, nos tornamos 100% sustentáveis desde 2006. Por isso, no primeiro episódio, falei o quanto hoje é preciso diversificar. Mas deixa eu te explicar aqui melhor esse programa. Gente, esse é um programa criado por força de uma lei federal que obriga qualquer estabelecimento com mais de 7 funcionários manterem permanentemente, vou repetir, permanentemente uma cota de aprendizes. Ou seja, eles são obrigados, por força de lei, a manter os seus aprendizes matriculados num curso do programa Jovem Aprendiz. Agora, atenção, a lei atinge todos os estabelecimentos, ou seja, além de empresas, também cartórios, clubes, sindicatos, igrejas, condomínios, produtores rurais e até mesmo instituições sem fins lucrativos. Somente 2 tipos de estabelecimentos, o programa é facultativo. Micro e pequenas empresas e instituições sem fins lucrativos que têm como objetivo a aprendizagem profissional. E para você entender como entramos nisso, é simples. As empresas precisam matricular seus jovens em um programa Jovem Aprendiz. E quem pode ter um programa Jovem Aprendiz? Basicamente as instituições sem fins lucrativos, desde que devidamente registradas no antigo Ministério do Trabalho e Emprego. Existe todo um processo formal para a sua instituição registrar o seu programa Jovem Aprendiz. Lembra do primeiro episódio, do labirinto burocrático? Aqui nós vamos te ajudar a encontrar a saída desse labirinto. Mas, Alexandre, como a minha instituição pode entrar nesse mercado? Boa, deixa eu te explicar. Para poder atuar no Jovem Aprendiz, é preciso atender 2 principais requisitos. O primeiro precisa ser uma instituição sem fins lucrativos. Pode ser uma que está em funcionamento ou uma que você queira iniciar, mas não pode ser uma empresa, ok? O segundo requisito é baseado na minha experiência de quase 15 anos nesse mercado. É preciso que haja atividade econômica na sua cidade ou região. E região aqui entende-se como cidades vizinhas à sua. Um bom parâmetro para se basear são cidades a partir de 50 mil habitantes. Além desses requisitos, para a sua instituição se habilitar junto ao antigo Ministério do Trabalho e Emprego, é necessário cumprir algumas exigências. Gente, esse é um programa criado por lei, portanto a questão legal é sim bem relevante, mas sinceramente
não é nenhum bicho de 7 cabeças. Fica comigo que eu vou te mostrar o que preciso fazer para que a sua instituição receba o título de entidade qualificadora de aprendizagem. Gente, foi esse título que mudou a história da instituição que eu lidero. Mas é claro que o maior atrativo é a possibilidade, sim, de ajudar milhares de jovens que conseguirem o seu primeiro emprego, encontrarem um caminho ético e moral na nossa sociedade. Gente, através desse programa, o jovem consegue ter a sua carteira assinada, recebe o primeiro salário, vale transporte, refeição, fundo de garantia, 13º, férias. Recebe uma qualificação certificada e, principalmente, recebe dignidade. E, sinceramente, isso não tem preço. Eu não tinha outra opção, aparentemente, porque se não fosse o Jovem Aprendiz, eu não estaria aqui. Então, assim, foi uma porta, uma oportunidade que eu acho que eu não teria de ingressar no mercado se não fosse pelo Jovem Aprendiz. Então, foi muito importante. E aí, já pensou em conseguir o título de entidade qualificadora para a sua instituição? Ter o seu próprio programa Jovem Aprendiz e, assim como nós, transformar a vida de milhares de jovens e suas famílias na sua região e ainda por cima conquistar a sua sustentabilidade financeira? Gente, todo esse processo é simples, é só seguir o passo a passo. Mas não se engane que pode ser, sim, bastante desafiador. Pelo fato que tudo é novo e desconhecido. Mas fica comigo que eu vou te ajudar a entender todo esse processo. Basicamente, são 3 etapas. Primeira etapa é a sua instituição precisa ter um estatuto social adequado para a aprendizagem profissional. A segunda etapa é ter registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente da sua cidade. E o terceiro passo é ter o seu programa de aprendizagem para poder legalizar junto ao antigo Ministério do Trabalho e Emprego. Nessa etapa são 13 os itens que preciso cumprir. Claro que cada um desses itens, dessas etapas, tem diversas nuances, sacadas e atalhos. Agora, amigos e amigas, o resultado para a sua instituição poderá ser transformador. Ter um programa baseado no financiamento de empresas que gera receita mensal recorrente, te livra do tormento do financiamento público e transforma a vida de milhares de jovens e suas famílias. Te garanto que para mim, há 13 anos atrás, entrar nessa área foi uma decisão fácil. E se faz sentido para você, tudo o que falei serve como ponto de partida. Agora você precisa implementar mesmo. E você precisa estudar um conjunto de leis e regulamentos, como, por exemplo, a Lei 10.097 de 2000, o Decreto 5.598 de 2005, a Portaria 723 de 2012, a Instrução Normativa 146 de 2018. Gente, tudo isso está disponível na internet. Agora, presta atenção. Somos do interior do estado do Rio de Janeiro. Atendemos hoje 87 empresas e temos aproximadamente 500 jovens matriculados. Lembra quando falei de prestarmos serviços de impacto social? Atender uma demanda real das empresas? Lembra? Então, nesse programa fazemos exatamente isso. Como atendemos uma demanda real das empresas, elas ficam felizes em nos remunerar mensalmente para qualificar e acompanhar os seus aprendizes. Gente, nesse caso aqui não é caridade. Prestamos serviço para a empresa. E de quebra, ajudamos milhares de jovens ao longo dos anos. Por isso te digo que a nossa missão na Rede Nacional de Aprendizagem, ou RNA, é democratizar o acesso desse programa para pequenas e médias instituições no Brasil inteiro, que hoje sofrem com abandono e falta de apoio. Mas não se engane, esse tipo de oportunidade fica normalmente restrita a grandes e influentes organizações, como eu já falei. Mas fique tranquilo, fique tranquila, que se depender de mim, você não vai ficar de fora dessa. A sua instituição vai ter a oportunidade real de conseguir o título de entidade qualificadora de aprendizagem e poder acessar esse mercado incrível, poder ser financiado por empresas e ter uma fonte de receita mensal e recorrente. Mas para ficar claro, somente o título de entidade qualificadora de aprendizagem não necessariamente vai te gerar o resultado que você deseja. Você vai precisar adquirir outras habilidades. Para mim, são 4 os eixos essenciais que sustentam o programa de aprendizagem, que são o eixo legal, da qualificação, do acompanhamento e, por fim, o eixo mercado. Foi acreditando nisso que viemos desenvolvendo desde 2006 a nossa metodologia.
E no próximo episódio, que vai no ar nos próximos dias, vou abrir para você a nossa caixa preta, a nossa metodologia de trabalho, como montar as turmas, como atrair empresas, como posicionar a sua instituição nesse mercado. Se fosse apresentar hoje, esse vídeo ficaria muito grande e conteúdo demais vai poder acabar te confundindo mais do que ajudando. E antes que eu me esqueça, no próximo vídeo eu vou revelar também a fórmula do nosso molho secreto. É isso mesmo. E te garanto que esse ingrediente sozinho é o responsável por termos uma taxa de renovação de contratos em torno de 98%. Mas isso somente para quem for assistir o próximo episódio. E aí, quero saber de você. Se você tinha noção do potencial dessa oportunidade, o potencial do programa Jovem Aprendiz. Fala para mim nos comentários. Mas é o seguinte, agora eu preciso te dar a real. Nessa minha jornada pela RNA, pela Rede Nacional de Aprendizagem, eu cansei de ver instituições perdendo essa janela de oportunidade. Perderem porque não há consenso entre os membros da instituição, da diretoria, por qual caminho tomar. E eu sei o quanto pode ser frustrante para você que percebeu o quanto real é essa oportunidade. E aqui eu tenho uma orientação para você. Nessa tela você vai ter um link. Acha aí, em algum lugar nessa tela vai ter um link. O link é da Semana da Sustentabilidade Financeira. Minha sugestão é a seguinte: assim que terminar o vídeo, manda hoje para todos os membros que irão participar de alguma decisão. E aqui uma sacada, não antecipa nada, não fala do que se trata exatamente. Deixa eles assistirem normalmente, sem criar expectativa ou preconceito sobre esse tema. Vai por mim que vai dar certo, eu vou ficar aqui na torcida. Mas eu queria agora somente dar uma resposta para uma pergunta que eu tenho recebido muito, que é: Alexandre, vocês dão consultoria para instituições que queiram ajuda para implementar o seu próprio programa Jovem Aprendiz? Gente, a resposta é não. Não damos consultoria. Mas fica tranquilo, fica tranquila, que no próximo episódio eu vou falar sobre uma possibilidade que entendo ser muito melhor do que uma consultoria, ok? Então é isso. Te vejo no próximo episódio, quando eu vou revelar a nossa metodologia que chamo dos 4 eixos da aprendizagem. E claro, a fórmula do nosso molho secreto. E aí você vai ter tudo para se juntar a nós nessa cruzada pelos jovens do nosso país. E claro, conseguir a sustentabilidade financeira para suas instituições. E por favor, não deixe de me enviar sua dúvida aí embaixo, que faço questão de responder no próximo episódio. Então é isso aí, gente. Fica com Deus e vamos junto. Toda a minha equipe, ela se encantou no primeiro momento que eu passei todo o conteúdo. E eu já venho estudando sustentabilidade, mas eu não conhecia o Jovem Aprendiz. Só tem sido bom para a gente, assim. De tão importante, de tão sério que a gente entendeu que é um processo. Nós não conhecíamos esse programa do Jovem Aprendiz mesmo. Nada como o Jovem Aprendiz para ajudar, que é o que a gente mais quer.